Bom dia, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a gravação de mais uma videoaula de artes, tá? Onde nós iremos falar de teatro hoje. Só que antes da gente falar de teatro, deixa eu relembrar algumas coisinhas que ficaram pendentes na aula anterior, tá? Olha, na nossa última videoaula, eu solicitei para vocês, né, para responder algumas perguntinhas. Tinha duas perguntinhas na página 50, uma sobre Tarsila do Amaral, né, que falava por que a artista Tarsila do Amaral é novidade para o Museu de Arte Moderna, certo? A outra perguntinha, a inauguração da exposição do Museu de Arte Moderna coincide com qual evento importante para o modernismo brasileiro? Então, tinha essas duas perguntinhas na página 50 para vocês responderem. E na página 51, tinha um trabalho para vocês fazerem a respeito da cultura do nosso país, da nossa região, que eu pedi para vocês pesquisarem sobre alguma artista local. Poderia ser um cantor, um pintor, um poeta, um músico, qualquer um desses, um compositor, qualquer artista, tá? Pesquisar aqui da nossa região para colocar aqui para gente, tá bom? Aí, depois tinha um trabalho também, uma atividade prática, que era para vocês desenharem o autorretrato de vocês, tá? Tá lá na página 52. Vocês teriam que desenhar o autorretrato e me enviar. Por que que eu estou relembrando isso aqui, o que deveria ter sido feito na aula passada? Porque até agora eu não recebi, tá? Eu preciso que me enviem isso o quanto antes, porque início de julho estarei fechando a nota de vocês. Se não tiver os trabalhos, não tenho nota, ok? Certo? Então, era uma atividade prática, né? Onde vocês iriam fazer o autorretrato de vocês. Até pedi lá na última videoaula, não precisaria utilizar materiais caros, tá? Poderia ser na cartolina, num tamanho de folha 4, vocês fazerem o autorretrato de vocês, tá bom? Pedi até para vocês se inspirarem em algumas das pinturas que a gente viu aí. Seja até de Anita Malfatti, vocês poderiam se inspirar na hora de fazer a atividade, tá certo? Em seguida, ficaram algumas perguntas para a gente responder aí da página 53, né? Que é organizar o conhecimento. Vou fazer agora a correção dessas questões com vocês antes de entrar no nosso tema de hoje, que é teatro e sociedade. Então vamos lá, organizar o conhecimento. Número 1. Cite o nome de dois artistas urbanos estrangeiros que desenvolveram projetos realizados por eles nesse local e aponte semelhanças. Quer dizer, voltando, né? Desenvolveram projetos artísticos no Morro da Providência, no Rio de Janeiro. Descreva os trabalhos realizados por eles neste local e aponte semelhanças e diferenças entre os trabalhos dos artistas. Se você errou essa resposta, retome a leitura lá do tema 1, tá? Arte no Morro da Providência, antes de responder, tá? Então vamos lá, vamos aos nomes dos artistas, gente. O primeiro que a gente viu lá foi o artista francês Jean René, mais conhecido como JR, lembra? Isso a gente debateu, a gente ainda estava tendo aula em sala de aula, né? E o artista português Alexandre Farto, conhecido como Vils. Realizaram painéis de grandes dimensões no Morro da Providência, no Rio de Janeiro, em 2008 e em 2012. Ambos estamparam o rosto de moradores nas paredes e nas casas e tiveram como objetivo tratar de aspectos sociais e chamar a atenção do público para questões importantes para a sociedade, para as pessoas que viviam naquele lugar, né, onde a obra foi desenvolvida. As técnicas utilizadas por esses artistas foram diferentes. J.R. aplicou fotos sobre os muros e as paredes, lembram? E o Vils esculpiu o rosto dos moradores descascando as paredes para obter os contornos que ele desejava. Lembra desses dois trabalhos que a gente estudou lá? Então, os artistas foram o francês Jean René
e o português Alexandre Farto, né? Esses foram os dois artistas, certo? Número 2. Identifique cada uma das afirmativas a seguir como verdadeira ou falsa. Vamos lá. Primeira afirmativa. O Morro da Providência, por muitos anos, foi conhecido como Morro da Favela. Como no morro viviam soldados vindos do sertão da Bahia, e esse era o nome dado a um tipo de árvore espinhenta comum nessa região, os soldados deram esse nome ao morro onde construíram suas habitações. No decorrer do tempo, a palavra favela passou a designar o conjunto de habitações precárias que existem em todo o Brasil. Bom, essa afirmação é falsa ou verdadeira? Essa afirmação é verdadeira, né? Se você errou essa resposta, retoma lá a leitura do box Morro da Providência, tá? Essa afirmação é verdadeira, ok? Vamos para a segunda afirmação. Pode marcar um Vzinho aí, ó. Para realizar o projeto Mulheres São Heroínas, JR, voltando a falar de JR, hein? Utilizou a técnica do lambe-lambe, que eu até solicitei um trabalho para vocês antes da gente entrar em quarentena, hein? Lembra daquele trabalho? Muito usada por artistas do grafite e que consiste na colagem de pôsteres em lugares públicos, a fim de divulgar um produto ou uma ideia. O lambe-lambe é composto de mensagens verbais e não verbais que despertam reflexões nas pessoas que as observam. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Verdadeira, né? É uma afirmação verdadeira. Se você errou, volta lá e retoma a leitura do tópico intervenção, tá? Vamos para a nossa terceira afirmativa? As naturezas mortas fazem parte de um gênero de pintura caracterizado pela representação de objetos inanimados, como frutas e flores em estado de decomposição. Lembra que eu pedi até para vocês fazerem um trabalho desenhando uma fruteira bem bonita, pintando, fazendo uma pintura de uma fruteira? Muitos ainda não me entregaram esse trabalho, inclusive, né? Vão acabar ficando sem nota, hein? Certo? Essa afirmativa é verdadeira ou falsa? Essa afirmativa é falsa, né, gente? Por quê? Porque eles não pintavam nada em estado de decomposição também, né? Não tem nada a ver natureza morta com as coisas estarem em estado de decomposição. Isso aí não tem nada a ver. Natureza morta era um gênero de pintura onde eles pintavam realmente objetos inanimados. Mas assim, não tem nada, eram frutas, flores e tal, mas não tinha nada a ver com estar em decomposição para se dizer que era natureza morta, tá bom? Certo? Vamos lá, número 3. Relacione os termos a seguir com as respectivas definições que estão logo abaixo. Vamos lá. Letra A, neoclássico. Letra B, academismo. Letra C, romantismo. Letra D, naturalismo. Letra E, expressionismo. E letra F, cubismo. Vamos, então? Vamos relacionar? Estilo artístico que se desenvolveu na Europa e que tem como características a valorização das emoções humanas, das tradições históricas e das temáticas nacionais, assim como o forte contraste entre claro e escuro, entre outras. Qual é, gente? Qual é a letra que se encaixa aí? Letra C, né? O romantismo, certo? Se você errou, volta lá e lê sobre a arte acadêmica, tá? Vamos lá. Estilo artístico caracterizado por padrões rígidos de representação, pelo estudo exaustivo do desenho e pela utilização de contornos bem definidos. Que técnica é essa, gente? Vamos lá? Que técnica foi usada? Letra A, né? Neoclássico. Então, pode colocar aqui. Letra A. Se você errou, volta lá e lê a Missão Artística Francesa. Certinho? Vamos lá. Termo utilizado para designar o estilo de uma obra de arte que imita ou reproduz a natureza com fidelidade. Gente, é a letra D.
naturalismo, né? Se você errou, volta lá e leia sobre uma nova proposta artística, nas páginas anteriores aí. Esse termo refere-se à arte criada nas escolas de ensino superior. Os artistas vindos com a missão francesa passaram a difundir o ensino de arte com base nos estilos consagrados na Europa. Qual relação tem essa, gente? Qual definição é? Definição B, né? Academismo. O nome já diz. Escolas de ensino superior, arte acadêmica. Se você errou, volta lá e leia sobre a arte acadêmica, tá? Movimento artístico que começou na França no início do século XX, com base em pesquisas realizadas por Pablo Picasso e Georges Braque. Nas produções desse movimento, além da decomposição formal das imagens e dos planos, os artistas buscavam representar todas as vistas da figura. Que definição é essa, gente? Cubismo, né? Se você errou, volta lá e leia sobre a influência do cubismo na obra de Tarsila do Amaral, certo? Os pintores desse movimento buscavam transmitir ao público suas emoções por meio do uso não convencional das cores e da distorção das formas e linhas, afastando-se assim da realidade. Além disso, as pinturas em geral retratam temas, né, como solidão, doença, morte e abandono, nos quais os personagens são representados de forma dramática, com expressões de angústia e aflição. Que caracteriza esse estilo de pintura, gente? É o cubismo, né? Letra E. Não, desculpa, cubismo não. F que é cubismo, né? Letra E, expressionismo. Se vocês erraram, vai lá e leia sobre as influências de Anita Malfatti, que nós falamos na última videoaula, certo? Agora, dando sequência ao nosso conteúdo de artes, vamos entrar numa unidade nova, unidade 2, onde nós iremos falar sobre teatro e sociedade, tá? Onde nós teremos o tema 1, uma dramaturgia moralizante. Então, vamos lá. Teatro e sociedade. Aqui nós temos a representação de um teatro, né? Aliás, vocês gostam de teatro? Já foram ao teatro? Vocês sabiam que em Macaé tem um teatro? Assistiram alguma peça de teatro já? Já participaram de alguma na escola? Vocês, eu sei que já participaram, pelo menos quem já foi aluno meu antigo, Vitória, Davi Guapo, sempre estava presente nas nossas peças de teatro, né? Sempre foram muito presentes e participativos. Gostavam muito de teatro. Então, o teatro é maravilhoso, né, gente? Quem nunca foi ao teatro, quem nunca teve a oportunidade de participar de uma peça de teatro, deveria experimentar, porque é algo muito bom, muito gratificante. Vamos lá. O grupo Teatro Experimental de Arte, o TEA, de Caruaru, no Pernambuco, encena o espetáculo O Alto da Compadecida, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, em 2016. Então, é essa imagem que a gente tem aí, ó. É um grupo de teatro encenando, né, o espetáculo O Alto da Compadecida. Inclusive, tem um filme, né? Tem um filme com esse tema também. Então, nós iremos falar o tema 1, uma dramaturgia moralizante. Tema 2, o teatro como retrato de uma época. E tema 3, o teatro como ato político. Certo? Vamos dar sequência, então. Próxima página aí. Podem virar a página 56 aí agora. Onde nós temos uma imagem. Temos a imagem lá da página inicial, né? Que é os atores do grupo de teatro, né? Da Experimental de Arte, o TEA, em apresentação na peça O Alto da Compadecida em Duque de Caxias, como já falei lá atrás, 2006, né?
Da esquerda para a direita, nós temos os atores Amendi Freire, o Ícaro Rafael, o Davi Gadelha e o Jackson Freire, tá? Vamos lá. Tem algumas perguntinhas aí agora para vocês responderem para mim, tá? Vamos então. Como os atores que participam da cena retratada na foto estão posicionados? Basta vocês analisarem a imagem, né, gente? Como eles estão posicionados? Ó, 2 atores à esquerda, né, estão ajoelhados e 2 atores à direita estão em pé, olhando para o lado esquerdo deles. Os atores ajoelhados estão de mãos dadas. Por quê? O que será que aconteceu nessa cena, né? Então é só vocês descreverem o que vocês estão vendo, ó. Os 2 atores da esquerda estão ajoelhados e 2 atores da direita estão em pé, olhando para o lado esquerdo deles, né? E os atores ajoelhados estão de mãos dadas. 2. Qual é a importância das expressões corporais dos atores nessa cena? O que o corpo deles comunica? Qual a importância, gente, da expressão corporal aí nessa cena? Bom, é importante vocês prestarem atenção para as mãos e para o rosto dos atores em destaque. Como o corpo de cada um deles fala com o público. Por exemplo, as expressões faciais da atriz, retratada na esquerda aí na imagem. Pega o livro aí para acompanhar, hein, gente. O que ela parece transmitir para vocês? Ela está o quê? Ela está angustiada? Ela está triste? Ela está chorando? Por qual motivo? Eu sei o motivo, porque eu já li o livro, já assisti o filme, então eu sei o motivo, tá? E vocês, sabem? Já assistiram o filme O Auto da Compadecida? Aliás, é um filme muito engraçado, né? Que a gente passa o filme todo rindo. É um filme grande, mas um filme muito engraçado. Muito legal. Gente, é importante também vocês olharem ali a imagem como um todo, né? Olhar o ator durante a encenação, certo? Então, qual é a importância das expressões corporais? Eles vão transmitir, né, o que eles querem dizer ao público, que está passando por eles. Não adianta chegar lá na frente e falar umas falas igual um robô, se a expressão corporal não condiz. Vai aparecer uma coisa mentirosa, né? A mentira. Não vai ser um ator de boa qualidade, não vai ser um bom ator. Vamos lá, continuando aqui. 3. Que personagens os atores estariam representando? Bom, podem se expressar livremente, tá? As impressões de vocês. Só que eu espero que vocês observem aí o figurino que os atores estão usando para poder, antes de vocês levantarem algumas hipóteses, tá? Observem aí o estilo de roupa que eles estão usando. Então, que tipo de personagens eles estão retratando? Certo? Antes de analisar, observem primeiro as vestimentas deles. 4. Em que tipo de espaço está acontecendo a apresentação da peça? Gente, o espetáculo está acontecendo num palco, né? Onde é natural ocorrer as apresentações teatrais, né? Mas o teatro também, gente, ele pode ocorrer em espaços não convencionais, tá? Assim como a gente tem teatro na rua, nas praças. Nesse caso aqui, está acontecendo dentro de uma casa de espetáculo mesmo, né? Que é chamada Palco Italiano, porque estão fazendo teatro convencional aí, tá? Mas vocês podem citar aí que existem espaços não convencionais também,
como a rua, praça, onde pode ocorrer teatros também, tá? Vamos lá. 5. Considerando o título do espetáculo, você consegue imaginar qual seria o enredo dessa peça? Qual é? Olhando o título, para quem nunca assistiu o filme, vocês conseguem, gente, imaginar o enredo? Conseguem imaginar do que se trata essa peça apenas olhando o título dela? O Alto da Compadecida? Escrevam aí para mim, tá? Que enredo que é isso? Como o nome já diz, o Alto da Compadecida já nos remete a um enredo que envolva valores religiosos aí no meio, né? Certo? Uma vez que vocês já fizeram lá em cima, né, a leitura das vestimentas, dos atores e tal, aí pelo título dá para a gente entender que o nome, né, se remete a algo religioso, alguma coisa se remete à religião, o Alto da Compadecida. Vamos dar sequência, então? Respondo aí com as palavrinhas de vocês, não precisa estar igualzinho ao que eu falei, tá? Mas é importante que vocês respondam. Certinho? Vamos lá, vamos dar sequência. Teatro Experimental de Arte. O grupo responsável pela montagem do Alto da Compadecida que conhecemos nas páginas anteriores é o Teatro Experimental de Arte, é o TEA. O TEA foi fundado em 1962, em Caruaru, em Pernambuco, por iniciativa dos atores e diretores locais, entre eles o casal Arari Marrocos e Argemino Pascoal. Ao longo de mais de 50 anos de existência, o TEA já encenou dezenas de peças teatrais, né? Um dos espetáculos de maior sucesso, que lhes rendeu muitos prêmios ao grupo, foi a montagem A Morte e Vida Severina, né? Realizada em 2001. Além de desenvolver e apresentar peças de teatro, os integrantes do TEA se dedicam à formação de jovens atores. Para isso, o grupo oferece oficinas de iniciação teatral em uma sede, o Teatro Lício Neves, e realiza anualmente o Festival de Teatro do Agreste Fitigeade, evento criado por Fábio Pascoal, filho de Arari Marrocos, né? Filho de Arari Marrocos e Argemiro Pascoal. Tá? Esse festival conta com a participação de alunos de escolas públicas e particulares do Agreste Pernambucano. Outra iniciativa desenvolvida pelo grupo é o projeto de teatro na comunidade, tá? Cujo objetivo é levar o teatro para lugares em geral, onde não tem acesso a esse tipo de apresentação, tá? O Alto da Compadecida, por exemplo, já foi apresentado pelo grupo em cidades e áreas rurais de diversos estados brasileiros. Olha que legal, gente, você levar o teatro, esse grupo, né? Eles levarem o teatro onde as pessoas não têm acesso. Isso é maravilhoso nas pequenas cidades do interior. Em 2008, o TEA foi reconhecido como Patrimônio Vivo de Pernambuco, título concedido aos artistas e grupos que contribuem para a constituição e preservação da cultura popular e tradicional pernambucana. Olha que legal o trabalho deles, gente. Serem reconhecidos como Patrimônio Vivo de Pernambuco, né? Isso é maravilhoso. Olha aí, na imagem nós temos integrantes do grupo. Olha aí. Essa foto foi tirada em Caruaru em 2016. Que lindo, né? Olha quantos artistas jovens. Aqui tem um senhor, uma senhora aqui. E olha quantos artistas jovens em formação. Isso é maravilhoso. Aí nós temos integrante, né, do grupo também, uma cena do espetáculo Jogos na Hora da Sesta, apresentado no 27º Festival de Teatro do Agreste, em Caruaru, em 2017. Vamos lá.
Dando sequência. Ao tema 1 aí, vamos falar sobre uma dramaturgia moralizante. Vamos falar sobre o Alto da Compadecida? Vamos lá, então. Na abertura dessa unidade, você viu uma imagem da montagem que o Teatro Experimental Neuter fez da peça O Alto da Compadecida. Essa peça foi escrita em 1955 pelo dramaturgo brasileiro Ariano Suassuna, que faleceu agora em 2014, né? A primeira montagem da peça Alto da Compadecida ocorreu em 56, no Teatro Adolescente do Recife. Nessa época, nessa peça, né, foram abordados elementos relacionados ao sagrado e ao profano. De um lado estão temas cristãos, como o pecado, arrependimento, e de outro a esperteza, a luta pela sobrevivência de um dos integrantes aí, né, que era João Grilo. João Grilo, ele se usava da esperteza que ele tinha, né, para poder sobreviver, porque era um homenzinho pequenininho, raquítico, que não teve muita sorte na vida, mas que era muito esperto. Então, ele se usava muito disso para poder sobreviver. Quem não teve oportunidade de assistir o filme, assista, porque vale muito a pena, tá? Ao longo da história, diferentes personagens, né? Um típico malandro, que é o João Grilo, né? Um covarde mentiroso. Aí tem um padeiro e a esposa dele, um padre, um cangaceiro, que se envolvem em umas situações que mesclam os hábitos mundanos que pertencem ao mundo material, com valores sagrados e religiosos. O destino de alguns deles é decidido em um julgamento do qual participa o encourado, né, o diabo. Então, que se chama Manuel, Jesus Cristo. Tem o diabo, né? E tem o Manuel, que representa Jesus Cristo, e a Compadecida, que é a Virgem Maria, que é a mãe de Jesus, que aparece aí no teatro. E no desenrolar da cena, né? No filme, pelo menos, eu nunca tive a oportunidade de assistir a peça, mas no filme, gente, é muito engraçado mesmo. Se vocês assistirem, vocês vão gostar muito. Eu, pelo menos, adorei, né? Aí na imagem nós temos os atores. A Maria Lima, né? Que é a Compadecida. O Pedro Henrique Gonçalves, que é o Manuel, que representa Jesus. E eles estão em cena, né? O espetáculo Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, lá em Caruaru, em 2016. Dando continuidade. O artista e sua obra. Vamos falar um pouquinho de Ariano Suassuna? Esse mestre escritor brasileiro, paraibano, né? Ariano Suassuna foi um dos mais importantes dramaturgos brasileiros. Nascido em João Pessoa, na Paraíba, Suassuna usou sua obra para defender e difundir a cultura nordestina. Em O Alto da Compadecida, por exemplo, ele criou personagens inspirados na vida e nos hábitos de homens e mulheres que viviam no sertão. Em 47, Suassuna escreveu Uma Mulher Vestida de Sol, seu primeiro texto teatral. Outras peças de sucesso escritas pelo dramaturgo foram O Santo e a Porca, em 58, né? A Farsa da Boa Preguiça, em 60, o Casamento Suspeitoso, em 57, né? E Suassuna também escreveu poemas e romances. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas, entre os quais o espanhol, francês, inglês, italiano e polonês. O cara era demais, né, gente? Maravilhoso. Aqui nós temos, né, os atores Frondan, Vini Ferreira, Maria Fernanda Fischel, Luciano Rizaldi e Bruni Udi, da Fulano de Tal, companhia de teatro, encena o espetáculo O Santo e a Porca, tá? De Ariano Suassuna. Então, aqui eles estão representando o Santo e a Porca. Vamos lá, dando continuidade, né?
Ariano Suassuna idealizou o movimento armoral, criado na cidade de Recife, em Pernambuco, em 1970. Esse movimento visava valorizar a arte e a cultura popular nordestina tradicional em suas diferentes manifestações, como a pintura, literatura, música, teatro e dança. Em 89, Suassuna foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras, e em reconhecimento por sua contribuição, né, à arte e à cultura do nosso país. Vamos a um trechinho agora, gente, do Alto da Compadecida, que está aí na página 60. É um trecho longo, né? Leia a seguir um trecho de O Alto da Compadecida escrito por Ariano Suassuna. Manuel, que seria Jesus falando, né? Manuel representa Jesus na peça. E agora? E agora, nós, João Grilo. Por que sugeriu um negócio para os outros e ficou de fora? João Grilo. Porque, modéstia à parte, acho que meu caso é de salvação direta. Nesse caso aí da peça, gente, nesse momento da peça, eles estão em julgamento, né? Porque João Grilo fez uma tramóia lá em que ele pretendia matar o cangaceiro que invadiu a cidade, né? Inventou lá pro cangaceiro lá que ele tinha uma gaita, né? Ele e o amigo dele, e o Chicó, né? Chicó e o João Grilo, inventou pro amigo dele, que inventou pro cangaceiro, né? Que tinha invadido a cidade para saquear, roubar e matar, que ele tinha uma gaita mágica, que essa gaita ressuscitava os mortos, que ele poderia levar um tiro, morrer, e em seguida ele iria tocar a gaita, aí o cara morria, ia lá no céu, conhecia Jesus, e depois ele tocava a gaita e o cara ressuscitava, entendeu? Então ele fez essa armação com o amigo dele, né, o Chicó, onde Chicó colocava uma bolsa de sangue de algum animal assim do lado, aí João Grilo vinha, enfiava a faca nele e estourava aquela bolsa de sangue, Chicó fingia que morria, né? Em seguida, João Grilo ia lá, tocava essa gaita e aí João Grilo começava a levantar, né? Levantava dançando, como se estivesse ressuscitando, certo? Aí nisso, o cangaceiro, né, um amigo do cangaceiro que ficou ali de segurança, né, por garantia, para fazer com que o cangaceiro ressuscitasse, começou a tocar a gaita e nada, né, nada do cangaceiro ressuscitar. Aí ele percebeu que era uma armação do João Grilo, percebeu que era uma armação dele e imediatamente ele matou o pessoal que estava lá, atirou em João Grilo, né, que tentou se esconder dentro da igreja, mas mesmo assim foi alvejado por trás, pelas costas, e acabou morrendo também. Então, eles estão todos em um julgamento. Essa cena aí é de um julgamento, onde de um lado está o diabo, né, o encourado, querendo levar as almas para ele, e que está Jesus e a compadecida ali, tentando ver se consegue salvar aquelas almas, né? Levar aquelas almas ali para ele. Então, o desenrolar da cena é tudo em torno disso aí. Então, é muito engraçado. Aí, o Jesus pergunta para João Grilo, e agora nós, João Grilo? Por que sugeriu um negócio para os outros e ficou de fora? Aí, João Grilo, porque, modéstia à parte, acho que meu caso é de salvação direta. Porque a intenção de João Grilo realmente era boa, né? Era livrar a cidade dos malfeitores. Aí vem o diabo, né, e fala: era o que faltava. E a história que estava preparada para a mulher do padeiro. Porque, né, a mulher do padeiro também era uma mulher pecaminosa, ela cometia vários pecados. O pecado que ela cometia era o pecado do adultério, né? Certo? Manuel. João, aquilo foi grave. João, e o senhor vai dar uma satisfação a esse sujeito me desgraçando para o resto da vida? Valha-me Nossa Senhora, Mãe de Deus, de Nazaré. Já fui menino, já fui homem. Aí vem a compadecida sorrindo, né? Aí nisso aparece a compadecida. Só lhe falta ser mulher. João, já sei. Vou ver o que posso fazer. Isso a compadecida, a mãe de Jesus,
falando para ele, né? Aí, lembre-se de que João estava se preparando para morrer quando o padre interrompeu. Aí o encorado. E apesar de todo o arrepeio, ele ainda chamou o padre de cachorro bento. Se vocês assistirem o filme, vocês vão entender exatamente o que eu estou falando, viu? Compadecida. João foi muito pobre como nós. Isso a Compadecida tentando convencer Manuel, que era Jesus, né, a salvar João Grilo, né? João foi muito pobre como nós, meu filho. Teve de suportar as maiores dificuldades numa terra seca e pobre como a nossa. Não o condene. Deixe João ir para o purgatório. Aí João, para o purgatório? Não, não faça isso assim não. Chamando a Compadecida à parte, né? Aí ele chama ela de ladinho e vai falar. Não repare eu dizer isso, mas é que o diabo é muito negociante. E com esse povo a gente pede mais para impressionar. A senhora pede o céu, porque aí o acordo fica mais fácil a respeito do purgatório. Compadecida. Isso dá certo lá no sertão, João. Aqui se passa tudo de outro jeito. Que é isso? Não confia mais em sua advogada? Ops, decide mais aqui. Vou voltar aqui rapidinho. Aí João Grilo vai falar. Confio, Nossa Senhora, mas essa camarada termina enrolando nós dois, que era o encourado, né? Deixa comigo. Aí ela chega a Manuel. Peço-lhe então, muito simplesmente, que não condene João. O caso é duro. Compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem um limite. Afinal de contas, o mandamento existe e foi transgredido. Dê-lhe então outra oportunidade. Jesus pergunta: como? Deixe João voltar. Você se dá por satisfeito? João perguntou para João Grilo, né? Você se dá por satisfeito? Deixando ele voltar para a terra e tentar viver novamente, né? Para ele ter outra chance de fazer dessa vez correto, né? De agir corretamente. Aí João responde: demais, para mim até melhor, porque daqui para lá eu tomo cuidado na hora de morrer e não passo nem perto do purgatório para não dar gosto ao cão. Essa parte é muito engraçada, gente. Aí a Compadecida fala: então fica satisfeito, João Grilo? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira, se referindo ao encorado, né? O encorado, furioso, volta-se para João, mas nesse momento dá um grande grito, depois deita-se no chão e rasteja até onde está a Virgem, para que ela lhe ponha de pé sobre a nuca. Aí João Grilo: que foi que ele teve, meu Deus? Compadecida. Na raiva, virou-se para você e me viu. Quer dizer que eu estou despachado, não é? Não. Vou deixar que você volte, porque a minha mãe me pediu. Mas só deixo com uma condição. João, qual é? Você me fazer uma pergunta a que eu não possa responder. Pode ser? João, tá difícil. É possível, você que é tão esperto, mas esperto do que eu é o Senhor que me criou. Mas vou tentar sempre. Isto, João, tenha coragem, não desanime, que eu estou aqui torcendo por você. Aí, João, então quer dizer que eu posso voltar? Manuel, pode, João, vá com Deus. Aí, João, com Deus e Nossa Senhora, que foi quem me valeu, ajoelhando-se diante de Nossa Senhora e beijando-lhe a mão. Até a vista, grande advogada. Não me deixe de mão. Estou decidida a tomar jeito, mas a senhora sabe que a carne é fraca.
Até a vista, João. João Grilo, né? Beijando a mão de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Até a vista. Até a vista, João. João bota o velho emburacado chapéu de palha na cabeça e vai sair. Aí Manuel fala: João, senhor, veja como se porta. Sim, senhor. Aí sai de chapéu na mão, sério, curvando-se. Então, esse, né, gente, é o trecho, né, da peça que eu adoro. Para mim, é uma das melhores partes. Muitíssimo engraçado. Vamos lá. Agora, temos aí a atividade prática, né? Que, infelizmente, né, gente, no momento nós não iremos conseguir fazer, né? Porque ele pede para que a gente lê novamente o trecho, né? O Alto da Compadecida, reproduzido na página, né? Para a gente organizar uma leitura dramática desse texto em teatro. A leitura é uma etapa de trabalho voltada para a exploração, né, do texto, mesmo que não tenha sido decorado, memorizado pelos atores, né? Então, todo teatro, né, ele parte da leitura, né, gente? Na leitura dramática, os atores ficam com o texto na mão e o representam por meio de recursos expressivos da voz, atribuindo à fala as intenções e características dos personagens. Dessa forma, pode ser incluídas movimentações dos atores, gestos, expressões faciais, cenários, figurinos, iluminação, efeito sonoro, entre outros recursos, né, para incrementar essa leitura. O foco dessa atividade seria a experimentação, né? Só que no momento não vai ter como a gente fazer, porque está cada um em sua casa, a gente não tem um grupo aqui de alunos para poder fazer essa leitura, né, dessa peça de teatro. Espero que a gente volte logo e que dê tempo da gente fazer isso aí, né? Certo? Vamos lá. Continuando aí. Aí vamos lá. Adaptações do Alto da Compadecida. Aqui tem a imagem, né? As imagens do filme, né, gente? Olha aí. As imagens reproduzidas a seguir foram extraídas de O Alto da Compadecida, filme dirigido por Guel Arraes e lançado em 2000. O filme é uma adaptação do texto original de Ariano Suassuna, né? Aqui tá, né, o Chicó, que é o amigo lerdo, né, meio sonso dele, e aqui tá João Grilo, que esse ator, né, o Matheus Nartigali, né, que já, inclusive, até faleceu. Aí aqui nós temos outros atores, né, representando a Compadecida, Jesus e o Encourado, né, representando o diabo, e aqui o cangaceiro, como vocês podem ver. São fotos do filme, né, O Alto da Compadecida, adaptação da obra de Ariano Suassuna, com direção de Guel Arraes. Aqui nós temos o Celton Mello, né, o Matheus Nastergalli, já faleceu, né, como o Chicó e o João Grilo aqui. E aqui dois, nós temos o Marco Nanini, né, que era o famoso Linneu da Grande Família, certo? Temos o Capitão, né, que é o capitão, né, lá dos Cangaceiros. Temos Fernanda Montenegro, a nossa consagrada atriz brasileira aí, e Maurício Gonçalves, né? Ela representando a Compadecida e ele, Manuel, que representa Jesus. E temos o Luiz Melo representando o diabo, tá? O encourado aí na peça, tá? Continuando. Aí aqui nós temos um trecho do filme, tá? O Alto da Compadecida, que eu vou colocar agora para vocês assistirem, tá? Vamos ver o que vocês gostam, o que vocês acham. Vamos assistir? E agora nós, João Grilo. Pelo menos esse eu faço questão de levar. Eu sei que é tão sabido. O que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era uma mentira. Ainda bem que reconhece. Você
Você mentia para sobreviver. Vamos. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles me exploraram. A esperteza é a coragem do povo. A esperteza era a única arma de que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção, mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de índio para tomar as torres dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não se entregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo me confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa como a dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca, pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco pão e muito suor. Na seca, comia macambeira. Bebia o sumo do xique-xique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo, como se a esperança fosse uma planta que crescesse na chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre, mas corajoso e cheio de fé. Peço muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Compreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvar. Dê-lhe, meu filho, então, outra oportunidade. Como? Deixe João voltar. Você se dá por satisfeito? Demais! Pra mim é até melhor, porque daqui pra lá eu tomo cuidado pra hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. Meu Deus! A raiva olhou para você e me viu. Quer dizer que eu posso voltar? Posso. Vá Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até a vista. Grande advogada, não me deixe de mão, não. Estou decidida a tomar jeito. Mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até a vista, João. Obrigado, senhor. Até a vista. até a vista, João. João, Senhor? veja como se porta. Sim, senhor. Pronto, vocês viram aí um trechozinho do filme, né? Onde o João estava no julgamento dele. É um filme muito bacana. Quem quiser assistir o filme todinho, ele está disponível até no YouTube, tá? Vamos lá. Guel Arraes primeiro transformou a história original em uma minissérie de 4 capítulos que foi passada na Globo, né? Depois fez outras mudanças no texto até chegar ao resultado visto no cinema. Nas adaptações, Arraes inseriu elementos de outras peças de Ariano Suassuna, como O Santo e a Porca, né? E Torturas de um Coração. E também elementos de Decamerão, que é outra obra também do escritor, né? Do escritor italiano Giovanni Boccaccio, tá? Nas adaptações, os artistas envolvidos no processo, né? Diretor, roteirista, etc., estabelecem um diálogo com a obra original. Em algumas delas, opta-se por mantê-las mais fiéis ao texto que está sendo adaptado, apenas transpondo, né, a obra para uma linguagem artística. No entanto, na atualidade, é muito comum observarmos artistas que realizam cortes ou acréscimos em suas adaptações, atualizando tempo e espaço e mantendo apenas o enredo original. Hoje em dia é muito comum isso, né? Aí nós temos uma foto, né, do diretor do filme, o Guel Arraes. Foi tirada lá em 2010.
certo? Continuando. Vamos lá, outras adaptações agora que o filme já sofreu, né? Antes da adaptação, né, de Guel Arraes, o texto de Alto da Compadecida já havia sido adaptado para o cinema. O filme brasileiro A Compadecida, de 69, foi dirigido por George Jonas, que nasceu em 1975 e faleceu em 2016, e roteirizado por ele e pelo próprio autor, Ariano Suassuna. Participaram desse filme atores conhecidos por suas atuações na televisão, como Regina Duarte, como vocês podem ver aqui na foto, né? No papel de Compadecida, Armando Bogos, que já faleceu, né? Faleceu em 93, que representou João Grilo, né? E Antônio Fagundes interpretando Chicó. Olha aí, gente, ator de grande peso, né? Antônio Fagundes jovem, né, gente? Olha, queria muito ver esse filme aí também, para poder ver. Isso aí é a capa, né, do DVD do filme, né, Compadecida, tá, gente? Então, outra adaptação para o cinema dessa obra de Ariano Suassuna foi o filme Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Até Didi Mocó, né, gente, resolveu participar do filme. Olha que coisa. O filme, dirigido por Roberto Farias, foi lançado nos cinemas em 1987. Caraca, 32 anos atrás. E fez sucesso até em Portugal. No filme, o grupo de comediantes, os Trapalhões, representou os famosos personagens da obra O Alto da Compadecida, fazendo uma divertida e livre adaptação da peça de Suassuna, né? Os protagonistas dessa adaptação foram os atores Renato Aragão, Dedé Santana, né? Antônio Carlos, Bernardes Gomes, que faleceu em 94, mais conhecido como Mussum, e Mauro Frácio Gonçalves, né? O Zacarias, que também já é falecido, né? Os únicos que estão vivos aí é o Didi, né? E o Dedé. Zacarias e o Mussum já faleceram. Aí tá a capa, né? Do DVD do filme, Os Trapalhões no Alto da Compadecida. Queria também assistir, deve ser muito divertido, né? Imagina, os Trapalhões já eram muito divertidos, né? Aliás, era uma das coisas que eu mais adorava assistir na TV. Muito bom, né, gente? A época que a comédia era aquela comédia inocente, aquela comédia legal, né, de você assistir. Hoje em dia as comédias são muito com duplo sentido, então são muita para se fazer rir, acha que tem que ter coisas com duplo sentido, piadas sujas e tudo mais. Então não me agrada muito esse tipo de comédia de hoje em dia. Eu gosto muito dessa comédia inocente, parecido sim com Chaves, com aquelas brincadeiras ali. Às vezes uma brincadeira tão simples se torna algo tão engraçado, né? As coisas sem maldade, eram as brincadeiras sem maldade. Assim era a comédia, né, dos Trapalhões. Vamos lá. A origem do alto. Continuando aí. Em Alto da Compadecida, Ariano Suassuna resgatou alimentos do alto, né? Gênero teatral surgido na Europa durante a Idade Média. Esse gênero se caracterizava pelo emprego de linguagem simples para que as mensagens transmitidas fossem compreendidas por todos. Na Idade Média, a Igreja Católica utilizou o alto para propagar os valores do cristianismo por meio da representação de episódios da Bíblia e da vida dos santos. Além dos autos, outros gêneros teatrais foram criados nesse período, e todos eles tinham a função de transmitir as crenças e os valores da igreja. Inicialmente executados no interior das igrejas, essas peças medievais despertaram interesse e a participação do povo. Saíram do espaço sagrado, né, que era a igreja, e ocuparam as ruas e praças com inovações cênicas significativas, tá? Os autos da Idade Média apresentavam um diálogo entre o bem e o mal, representados por Deus e pelo diabo. Cabia às personagens más o tom cômico, né, das representações, a batalha entre a salvação e a condenação por meio de um julgamento, que era a base, né,
de grande parte das peças desse período. Nessas peças, geralmente, o pecador alcançava a salvação após apelar para a misericórdia divina e o diabo era enganado no final. Essa é uma clara influência dos autos, né, medievais em O Auto da Compadecida. No entanto, enquanto no Auto medieval os autores usavam o teatro como uma função moralizante que reforçasse os valores cristãos, Suassuna possui uma inversão das funções. Na obra dele, ele coloca a misericórdia divina ao lado dos fracos e atormentados pelas condições sociais desumanas e desiguais. Ele não busca apenas propor uma correção moral, mas levar o espectador a refletir sobre as condições de vida miseráveis e atitudes que dela decorrem, né? Nas apresentações medievais, os cenários eram simultâneos, ou seja, estavam sempre visíveis para o público. Esses palcos eram montados em forma de estações e as cenas aconteciam uma após a outra. O público andava, né, gente, ia acompanhando, tá? A cada cena que ia se passando, eles iam andando de teatro em teatro, tá? De cenário em cenário, né, para conseguir acompanhar a peça. Então era muito legal. Até hoje tem uma região no Nordeste que faz assim, né? Que sempre tem o Alto de Natal, onde o Alto de Natal é feito assim, onde eles têm várias estações, né, do teatro e o público vai andando a pé ali acompanhando até chegar ao ato ali da crucificação de Cristo, tá? Então, nas apresentações medievais eram assim, tá? O público andava, né, e acompanhava a sequência das cenas. Na imagem a seguir, são representados 8 cenários simultâneos. Vamos lá, vamos ver esses 8 cenários simultâneos, ó. Então, nós temos a ilustração, né, de cenários reproduzidos por Hubert Cailleau em 1547. Era guache e tinta, né, Biblioteca Nacional da França, em Paris. Olha que legal. Quantos cenários a gente consegue ver aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cenários a gente consegue ver. Dando continuidade aí, né? O Teatro de Gil Vicente. Um dos grandes representantes de auto teatral foi o dramaturgo Gil Vicente, considerado o criador do teatro português. Em seus autos, Gil Vicente criticava os costumes da sociedade portuguesa do século XVI, né? Aí já era mais uma crítica mesmo social, né? Ele é autor das obras como O Alto da Barca do Inferno, Alto da Alma e Alto de Lusitânia. O Alto da Barca do Inferno é uma das peças mais conhecidas desse autor. E ainda hoje é montada e adaptada em todo o mundo. Nessa história, todos os personagens estão mortos e chegam a um porto onde há 2 embarcações. A do anjo, que os leva para o paraíso, e a do diabo, que os conduz para o inferno. Cada personagem se apresenta para o julgamento e, com base em seus atos durante a vida, o anjo e o diabo decidem, né, a barca em que a pessoa deve entrar. Os autos teatrais sempre apresentavam situações nas quais os personagens são levados a rever seus comportamentos, a rever sua conduta enquanto estavam vivos, né? Modificando-os e se aproximando de uma conduta moralmente aceita. Aí está Gil Vicente, né? Na imagem. Aí está uma representação, né? Os atores Adilson da Silva, João Paulo, Aline Rosilei Vanin, Bianca Gueleri, Ricardo Silva e Luiz Fernando, integrantes do grupo Atos, em apresentação do espetáculo A Barca do Inferno em Curitiba, no Paraná, em 2014. Esse espetáculo teve como referência, né, a obra O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente. Certinho? Vamos continuar, então. Virando a página aí,
Nós temos o alto como instrumento de catequização. Vamos lá. Na época, né, da chegada dos europeus aqui na terra, que hoje, né, constitui o Brasil, muitos padres foram enviados para esse local com uma missão de catequizar, ou seja, transmitir valores religiosos e tentar converter os índios, né, chamados, foram os padres jesuítas, né, gente, que vieram fazer isso naquela época, foram enviados para fazer isso, para tentar catequizar os índios. Esses padres faziam parte de uma ordem religiosa chamada Companhia de Jesus, por isso que eram chamados de padres jesuítas. O teatro foi um dos instrumentos de catequização, né, utilizados pelos jesuítas. As peças sempre acompanhadas de danças e de músicas, um dos gêneros mais adotados pelos jesuítas era o alto. Colonos indígenas participavam das montagens teatrais. Em razão disso, os altos sofriam diversas influências culturais, como acréscimos de personagens da mitologia indígena, o uso da língua nativa, dos diálogos, do uso de máscaras, de plumagem, de instrumentos musicais como chocalhos e apitos. Nas adaptações, além das narrativas hagiográficas de vida dos santos, né, também eram abordados temas relacionados à realidade local. Influenciado por Gil Vicente, o padre José de Anchieta, nasceu em 1534, faleceu em 1597, foi um dos grandes responsáveis pela difusão da linguagem teatral entre os indígenas. Ele foi o responsável pela organização da primeira gramática considerada brasileira em língua tupi. Em conhecimento da cultura indígena, facilitava o contato com os nativos e também a dominação e a catequização desses povos. Mesmo com as influências culturais dos indígenas, o teatro de Anchieta impunha a cultura do colonizador aos povos nativos do Brasil. Em decorrência desses processos, muitas das manifestações cênicas de canto e de dança dos povos indígenas foram sendo substituídas e algumas delas deixaram de existir, né? Aí, né? Embaixo aqui, nós temos uma imagem de José de Anchieta, né? Que é o padre José de Anchieta, 1902, de Benedito Calixto. Tem uma pintura, né, a óleo sobre a tela de 140 por 100 centímetros, ou seja, uma tela grande, né? Tá no Museu Paulista da Universidade de São Paulo, essa tela. Aqui nós temos uma outra tela, né, que é chamada de Poema Virgem Maria, de Benedito Calixto também, que é de 68 por 96 centímetros, e ele está no Colégio São Luís, em São Paulo. A arte missioneira. Para facilitar, né, a catequização dos índios, né, os jesuítas instalaram nas colônias diversos aldeamentos chamados missões. Neles, os religiosos impunham um modo de vida cristão, obrigando os indígenas a abandonar suas crenças, né, e seus valores. Eu acho que o Brasil já começou a dar errado por aí, né, gente? As ruínas que apareceram na foto desta página são da igreja de São Miguel, tá? Vocês vão ver embaixo aí no livro de vocês as ruínas da igreja São Miguel Arcanjo, localizada no sítio arqueológico de São Miguel das Missões, aldeamento fundado no século XVII por jesuítas espanhóis que se instalaram nas terras que correspondem ao atual estado do Rio Grande do Sul. Na missão de São Miguel viviam os guaranis indígenas que atualmente habitam diversas regiões do Brasil, da Bolívia, do Paraguai e da Argentina, tá? Para disseminar esses valores, né, católicos, além do teatro, os jesuítas utilizavam outras linguagens da arte. Nas missões jesuítas, por exemplo, os prédios, as imagens sacras tinham função catequética. Para alcançar esses objetivos, os padres jesuítas introduziram elementos do barroco europeu, né, nas construções e nas esculturas missionárias, consideradas as mais antigas influências do barroco no Brasil. Como uma das características da arte barroca
era o forte pelo emocional, a utilização dessas referências contribuía com os objetivos de dominação dos povos colonizados. A igreja de São Miguel Arcanjo, que vocês podem ver aí na foto, por exemplo, foi construída de acordo com os padrões da arquitetura barroca. Acredita-se que a construção da igreja tenha começado por volta de 735 e tenha durado cerca de 10 anos. O projeto da igreja é atribuído ao Jean Batista Primoli, arquiteto que atuou em diversos agrupamentos jesuítas na América. É uma igreja muito bonita, né, gente? Pelo menos as ruínas, né, que ainda restam dela, são muito bonitas, né? Vamos lá. Agora, o tema 2 fala o seguinte: o teatro como retrato de uma época. Aí nós temos aí o Rei da Vela. Os dramaturgos muitas vezes utilizam suas peças, né, gente? Deixa eu abaixar aqui para vocês observarem uma imagem, né? Olha aqui. Então, essa aí é a imagem do ator Hugo Passolo, né, como Abelardo, na cena o espetáculo Rei da Vela, do grupo Parlapatões, em São Paulo, em 2018. Além de atuar, Hugo Passolo também fez a adaptação do texto original de Oswald de Andrade e dirigiu o espetáculo. Bom, falando aí sobre o Rei da Vela, né, os dramaturgos muitas vezes utilizam suas peças teatrais para apresentar sua visão sobre diferentes aspectos da sociedade em que vive. Um exemplo é essa peça, né, O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, que, como você aprendeu na unidade 1, foi um dos nomes mais importantes do modernismo brasileiro. A gente viu lá na aula passada, a gente falou sobre ele, né? Essa peça foi escrita em 1933 e publicada em 1937. O Rei da Vela, de Oswald de Andrade, apresenta uma visão crítica, abordando de forma cômica e satírica, né? Os costumes e os valores da sociedade da época. Duas das principais personagens da história são Abelardo I e Abelardo II, proprietários de Abelardo e Abelardo, uma empresa de agiotagem que realiza empréstimo de dinheiro a juros superiores às taxas estabelecidas pelo governo. A palavra vela, na época, também era utilizada para se referir à prática da agiotagem, né, criada na peça. Então, são dois agiotas, né, que tem uma empresa chamada Abelardo e Abelardo, e eles cobram taxas de juro sobre os empréstimos que eles realizam, né, muito altas, muito além do que o governo permite. Essa foto aí, essa imagem dessa página aí, mostra uma cena, né, da montagem O Rei da Vela, realizada em 2018, tá? Pelo grupo Parlapatões, Patifes e Paspalhões, mais conhecido apenas pelo grupo Parlapatões, tá? Vamos para a próxima página. Onde nós temos aí, né, uma montagem, né, do Rei da Vela. Então, aí está. Em sua montagem, o Rei da Vela e o grupo Parlapatões, né, realizou uma adaptação do texto original de Oswald de Andrade, como nós vimos antes, né? A adaptação é um recurso utilizado, né, gente, pelos artistas para transpor obras de uma linguagem artística para outra, do teatro para o cinema ou para a televisão, por exemplo. No entanto, também chamamos a adaptação quando, em uma mesma linguagem, um grupo de artistas atualiza determinada obra para sua época. Ou seja, é uma obra de muitos anos atrás, de outro século. Eles trazem isso aqui colocando para a nossa atualidade, para uma visão onde a gente vai conseguir compreender, quem vai assistir vai conseguir compreender aquilo ali, certo? Esse é o caso da montagem do grupo dos Parlapatões, tá? Nessa versão, os Parlapatões trazem para a cena o autor Oswald de Andrade, personagem que se mostra um narrador inquieto que expõe a estrutura de sua história. Além disso, ao fim de aproximar a obra do atual contexto político, o grupo fez algumas adaptações nos diálogos, inserindo textos da atualidade, bem como cortou algumas cenas e modificou a ordem do texto original, conferindo mais dinamismo à obra, tá? Uma das marcas da versão, né,
de O Rei da Vela, do grupo Parlapatões, é a intensa presença da música, que é executada por uma banda ao vivo durante a encenação. Essa proposta faz parte do trabalho de direção musical coordenado por Fernanda Maia. Então, aí, né, nós temos as atrizes Fernanda Maia, Fernanda Zaborowski e Camila Turim, do grupo que faz parte do grupo Parlapatões, né? Vamos lá falar um pouquinho de direção musical e sonoplastia. O que é isso? Direção musical e sonoplastia. Bom, gente, no teatro, assim como o texto e a atuação, a trilha sonora tem papel fundamental, né, no desenvolvimento da história. A música pode modificar completamente a sensação da plateia em relação a determinada cena. Muitas vezes uma cena romântica pode se tornar cômica, dependendo da trilha sonora que acompanha. Então, na montagem de O Rei da Vela, feito pelo grupo Parlapatões, a atriz musicista Fernanda Maia escolheu uma trilha sonora composta de músicas brasileiras, que contém a acentuada crítica social. E optou por uma banda que executa a trilha ao vivo. Isso cria um clima festivo para o espetáculo, né? Música ao vivo é sempre muito bom, né? Então, um teatro com música ao vivo é melhor ainda, né? Fazendo a trilha sonora ao vivo deve ser inimaginável, né, gente? Eu gostaria muito de assistir. O trabalho de seleção musical e da escolha dos momentos da história que serão acompanhados de determinada música é a atribuição do diretor musical. Além da trilha sonora, os sons também são essenciais em uma montagem teatral. Por meio de efeitos sonoros, os artistas podem criar, por exemplo, a sensação de uma tempestade ou de uma explosão. A área que cuida da seleção e da execução dos sons em uma montagem teatral é a sonoplastia. Entenderam, gente? Quem é responsável pela direção musical e pela sonoplastia? Por esses efeitos sonoros que aparecem aí. O artista e sua obra. Vamos lá, Parlapatões, Patifes e Paspalhões. Vamos falar sobre o grupo? Desse link aqui. Como é que vamos voltar? Vamos falar um pouquinho sobre esse grupo aí. Formado há 27 anos, né, esse grupo, os Parlapatões, é um importante coletivo teatral de São Paulo. Os Parlapatões têm uma pesquisa artística dedicada à comédia, ao circo, e carregam a herança do teatro de revista, levando à cena um humor crítico e provocativo. O grupo utiliza também elementos populares e humor crítico e improviso, né, para produzir suas obras com temas atuais da vida política do país, dialogando diretamente com o espectador, reforçando o sentido público da arte teatral. Queria até neste momento que estamos vivendo no nosso país, né, essa bagunça que nós estamos vivendo, nós estamos vendo aí no meio político, né? Eu queria até assistir uma peça deles, queria saber o que eles estão improvisando. Porque eu acho que não precisa nem de um grupo tentando fazer comédia com a política, né? Porque nesse momento a política já está uma comédia. Então, para mim, acredito que nem necessitaria, mas vamos lá. Além de suas montagens de caráter reflexivo, os Parlapatões também participam ativamente da construção de ações de apoio ao teatro e ao circo, tanto em São Paulo quanto em outros lugares do país. Em seu repertório, há espetáculos de dramaturgia própria, como o Sardanap e o Bric-à-Brac, e as releituras de clássicos da dramaturgia mundial, como o Burguês Fidalgo, do dramaturgo francês Moliné, e As Nuvens, ou um Deus chamado Dinheiro, adaptação de duas comédias do escritor grego Aristófanes. Desde 2006, o grupo Parlapatões tem seu próprio teatro, o Espaço Parlapatões, na região central de São Paulo. Olha, gente, eles têm o próprio espaço deles, né? Embaixo aqui, nós temos a imagem de dois atores, né? Aqui o
o Hugo Passolo, né? E a Lívia Camargo, que estão em cena, né? No espetáculo Burguês Fidalgo de Moliné, em São Paulo, em 2013. Vamos falar um pouquinho sobre o Oswald de Andrade? A gente até falou um pouquinho dele lá atrás, né? Mas vamos falar mais um pouquinho dele, desse cara aí, ó. E o modernismo, né? Ele fez parte do movimento modernismo no Brasil, que a gente falou na aula passada, né? Ele entrou fazendo parte aí do teatro, né? Oswald de Andrade, o teatro moderno no Brasil. Desde jovem, Oswald de Andrade realizou trabalhos como escritor e redator em revistas e jornais. Ao longo de sua carreira, além de atuar como dramaturgo, Oswald dedicou os gêneros literários como a poesia e o romance. Ele foi um dos mais importantes escritores brasileiros e esteve à frente do modernismo, um movimento que representou uma ruptura na maneira como as artes eram tratadas no país. Lembra da aula passada, gente? Foi também Oswald de Andrade quem escreveu o texto que se tornou um marco, tá? Deixa eu só conectar o meu computador aqui, né? Porque a bateria dele está descarregando. Só um minutinho, já voltamos. Ótimo. Então, ele participou, né? Lembra que na aula passada a gente falou sobre o modernismo, né? Entre as principais reivindicações modernistas, né, estava a criação de uma arte genuinamente brasileira, aquela arte que deixasse de copiar, né, a arte passada, né, a arte europeia, francesa e tudo mais, que tudo vinha lá de fora, né? Então, tudo que se fazia aqui no Brasil era inspirado no que vinha lá de fora. Então, Oswald de Andrade foi um dos pioneiros, né? E uma das reivindicações do movimento modernista que ele fazia parte era exatamente essa. Era criar, né, uma arte brasileira, com as características brasileiras, que devorasse, né, as referências de vanguarda europeia, que acabasse com isso, né? Como o cubismo e o expressionismo. E assimilasse em produções nacionais, tá? Além disso, os modernistas se engajavam na politização da arte, convocando os artistas brasileiros a retratar o contexto sociocultural e econômico do Brasil em suas obras. O teatro, no entanto, foi a única linguagem artística que tardou a assimilar as rupturas modernistas. Mesmo com a produção específica de peças de teatro, escrita por Oswald de Andrade, a renovação nos palcos brasileiros só aconteceu em meados da década de 40. Quando a comédia de costume cedeu espaço a uma dramaturgia que abordava os problemas do Brasil contemporâneo. O marco do surgimento do teatro moderno brasileiro foi a peça Vestida de Noiva, escrita por Nelson Rodrigues em 43, tá? Mas foi sem dúvida, né, o Oswald de Andrade que lançou as bases, né, da moderna dramaturgia brasileira. Só reconhecida mais à frente, né, na montagem de O Rei da Vela, pelo Teatro Oficina, e você vai conhecer nas próximas páginas, tá? Então, com a obra de Oswald de Andrade, de outros dramaturgos, né, como Jorge Andrade e depois Nelson Rodrigues, o teatro passou a incorporar o contexto sociocultural, político e econômico do país, estimulando a rupturas com os convencionalismos do passado e abrindo caminho para o teatro moderno brasileiro. Abaixo aqui nós temos um vídeo, tá? Nós temos um vídeo falando sobre como se desenvolveu o teatro moderno no Brasil, tá? Vamos ver rapidinho esse vídeo. Após 22 dias de caminhada, ao pé das geleiras do Jangatal, Bruxa Parnasse, a pobrezinha, adotou como filho o pobrezinho. Dramaturgia é uma palavra que, no campo do teatro, se refere à escrita do texto teatral. Pode ser também considerado
aquilo que você vê no palco acontecendo. A escrita cênica também pode ser considerada tarefa da dramaturgia. Enche a falda de todo amparo, já. Eu comecei trabalhando só como dramaturgo, escrevendo a peça para outras pessoas dirigirem. Em determinado momento eu percebi que a visão do diretor é muito decisiva. O diretor pode mudar totalmente o sentido do texto. Aquela personagem que eu acho que é ridícula, o diretor pode achar simpática. Eu estou querendo falar mal de algo, o diretor pode querer falar bem da mesma coisa e deslocar a função do texto. Para mim, foi importante também dirigir os meus textos. Fica! Eu não tenho mais nada com ele. O que é que você faz aqui? Acabou! Em 1997, eu fundei uma companhia chamada Companhia do Latão. E a nossa ideia foi sempre fazer um teatro crítico. E aí o Latão abriu um campo aí de pesquisa. Muitos jovens grupos de São Paulo se inspiraram na Companhia do Latão. De um lado, porque a gente começou a estudar a obra de um escritor alemão fantástico, chamado Bertolt Brecht, que foi o grande nome da poesia e do teatro do século XX, interessado nas relações entre arte e sociedade, entre arte e política. O nome Companhia do Latão nasceu porque o primeiro projeto do grupo de atores que eu reuni foi estudar a obra do Brecht. Eu decidi trabalhar sobre um texto dele chamado A Compra do Latão. No teatro convencional, as pessoas vivem só problemas afetivos ou problemas muito ligados ao campo familiar, aquilo que se chama drama. O que a gente procurou foi mostrar que, mesmo dentro de uma casa fechada, você tem pressões da vida social, pressões do mundo do capitalismo, pressões do mundo do trabalho. O teatro que se fazia no Brasil, mais forte, era um teatro musicado. Eram operetas, teatro de revista e comédias de costume. Antes você tinha o ensaiador, que é alguém que ensaia os atores. Só que era alguém que ensaiava os atores de acordo com os velhos padrões dos gêneros. Surgiu uma nova figura que não existia antes, chamada diretor. Então, essa onda de modernização, ela migra do amadorismo para o movimento profissional. Então, surgem nomes novos. Um dramaturgo chamado Nelson Rodrigues, de origem pernambucana, escreve no Rio de Janeiro uma peça que vai ser feita por atores amadores de início. Se chamava Vestido de Noiva. Mas ela tem uma novidade. Tem um diretor polonês chamado Ziembinski, que traz técnicas de encenador moderno, de diretor moderno. Oswald de Andrade foi talvez o maior dramaturgo do modernismo paulista. Pernambuco, já desde os anos 40, você tem um movimento modernista interessante, liderado por um sujeito brilhante chamado Hermílio Borba Filho, que era muito interessado em formas populares de teatro. Mamulengo, Bumba Meu Boi, e percebia que essas formas populares eram tão mais avançadas do que o teatro experimental modernista. Ele via afinidade entre o Bumba Meu Boi e o modernismo. Brecht, Lorca, esses grandes escritores modernos. O maior discípulo do Hermílio Borba Filho, que se tornou um dramaturgo famoso, se chamava Ariano Suassuna, que produziu peças já no fim dos anos 50 e 60 que se tornariam importantes para o teatro moderno brasileiro. Bom, então é isso, né, crianças? Nós vamos encerrar por aqui hoje, porque senão a nossa aula vai ficar muito longa, né? Eu vou pedir aí agora para vocês lerem um trecho, né, do texto aqui, O Rei da Vela. Assim como eu li com vocês o do Alto da Compadecida, agora vocês vão ler um trecho sobre o Rei da Vela, tá?
Em seguida, vocês irão responder algumas perguntinhas que está aí, ó. São 2 perguntas, tá? Além das perguntas lá do início, né, dessa aula, vocês vão ter mais essas 2 perguntas aí para responder, tá? Leia o texto e procure no dicionário o significado das palavras que você não conhece. Registre os resultados no caderno. Então, você vai ler todo esse texto aí, chamado Abelardo 1, Abelardo 2 e o cliente, né? Que é do Rei da Vela. E vão colocar todas as palavras que vocês não conhecem, vocês vão listar, né? Procurar listar todas essas palavras que vocês não conhecem aí. Em seguida, vão procurar o significado delas no dicionário e registrar aí no caderno, tá? O que significa cada uma dessas palavras que vocês não conhecem, tá bom? Certo? Depois, vocês irão fazer uma pesquisa sobre a Revolução de 1930 e a Lei da Usura. Depois vão responder qual é a importância de saber informações sobre o acontecimento e a lei para a compreensão do texto. No que isso poderia ser importante para o entendimento mais amplo do texto. Então, eu deixo vocês com essas 2 atividades aí, tá? Acredito que serão suficiente para vocês concluírem para me entregar até a próxima semana, né? Então, temos aquelas perguntinhas lá do início da unidade, da unidade 2, né? E temos essas 2 perguntas. Primeiro, leia nesse texto aí que vocês estão vendo logo acima. Vocês vão ler e listar todas as palavras que vocês não conhecem, tá? E procurar no dicionário o significado delas e listar aí para mim no caderno. Em seguida, vão fazer essa pesquisa sobre a Revolução de 1930, né? E a Lei da Usura, tá bom? E responder isso aí para mim, certinho? Então, é isso. Encerramos a nossa aula por hoje, tá? Semana que vem temos outra aula. E eu espero que vocês me entreguem essa atividade até a semana que vem, tá? Beijos, até a próxima e se cuidem. Ficam em casa que logo, logo isso tudo vai passar e a gente vai voltar à nossa vida ao normal, tá bom?